Fala pessoal, trazendo aqui um simulado de revisão da banca IDECAN sobre conhecimentos pedagógicos, para que a gente possa estar se preparando aí no modelo das questões da banca. E vamos resolver aqui hoje 10 questões. Nos próximos dias trazer outros vídeos, então acompanha, né, o canal para que você possa ver essas questões, conhecer os modelos da banca e os principais conteúdos que podem cair aí na sua prova, tá certo? Vamos lá para a questão 1. Então a questão 1, ela vai dizer: de acordo com as tendências pedagógicas e a orientação educacional, relacione corretamente as colunas. Então aqui ele está citando justamente as tendências pedagógicas com a função de coordenador, né? Ou coordenadora, tá certo? E aí traz pra gente, enumerando aqui algumas tendências educacionais que a gente fala um pouquinho mais delas depois, tá bom? E aí a primeira: a orientação está relacionada à afetividade, tendo nesse momento a função de facilitadora de mudanças. Então essa aqui vai ser a educação renovada não diretiva, né? Então, das opções que nós temos aqui em cima. Ela traz essa característica, ó, a afetividade. Oi. Essa característica que é a afetividade, por exemplo, né? E a função facilitadora de mudanças. E aí a gente pode acrescentar aqui também, né, para ficar mais claro, a questão que o professor aqui ele vai ser um facilitador. Veja que a gente já está centrando aqui o processo nas mãos, né, do aluno, né? Centrando no aluno, o professor apenas vai ser um facilitador, tá certo? Aí procura valorizar o aluno e sua experiência, auxiliando na sua autonomia. Então, das alternativas que nós temos aqui, seria crítico social dos conteúdos. Então, 5, né? A gente vai colocar aqui crítico social dos conteúdos. A gente já leu na alternativa, né? Valoriza o aluno e a experiência que ele tem, né? Que ele carrega, e traz também a questão da autonomia. Então, crítico social dos conteúdos, tá certo? E aí, além disso, né, ele vai acrescentar também a intervenção social, tá? A intervenção social também faz parte da crítica social dos conteúdos. Terceira assertiva diz que caracteriza-se como terapêutica e psicológica, estando terapêutica, psicológica, destinada aos alunos problemáticos com o objetivo de ajustá-los aos modelos apresentados pela família e pela sociedade. Aí o aluno aqui vai ser visto como problemático, né? Vai ser a educação tradicional. A gente já falou, né, em outros vídeos sobre isso. E na tradicional ela vai ser adaptar o aluno ao sistema, né? Preparar o aluno, por exemplo, para o mercado de trabalho, né? Para o sistema do mercado de trabalho, né? Para não confundir com o tecnicista, né? Adaptar e pela transmissão do conhecimento. Certo? A função do professor, do coordenador pedagógico, orientador, era auxiliar o aluno no desenvolvimento dos alunos, identificando através de testes específicos e trabalhando em termos individuais. E aqui vai ser a educação renovada, número 2, tá?
E aí essa educação renovada, ela vai trazer para a gente justamente métodos mais individualizados. Certo? Sempre teste específico, desenvolvimento integral do aluno, mas focando aqui no individual. E por fim a gente tem a educação libertária, né? Que vai ser a orientação, tem a função de assessorar o professor na medida em que ele é o catalisador do grupo junto aos alunos. E a educação libertária tem como característica também a autogestão dos alunos. Perfeito? Então 351 24 gabarito letra E. Beleza? E aí terminamos aqui a nossa primeira sobre tendências pedagógicas e orientação educacional. Indo para a segunda questão, que ela fala aqui, né? No planejamento de aula, o professor especifica e operacionaliza os procedimentos diários para a concretização dos planos de curso de unidade. Ao planejar uma aula, o professor deverá fazer o quê? Então, qual a função do professor aqui, né, dentro de um planejamento de aula? Certo? Então, vamos analisar. Estabelecer como será feita a avaliação das atividades. Sim, né? Então, esse professor ele vai, por exemplo, no início do curso, no início do bimestre, no início do trimestre, já definir como será a sua avaliação. Prever os objetivos a longo prazo a serem alcançados? Não, né? Então a gente não tem como no início do curso, no início do semestre, do bimestre, definir qual objetivos serão alcançados a longo prazo. Então a gente não pode colocar 2. Né? Já eliminamos aqui a letra C, né? 3. Especificar os itens e subitens do conteúdo que serão trabalhados em sala de aula. Sim, né? Definir, por exemplo, as habilidades que serão trabalhadas, os objetos de conhecimento. Definir os procedimentos de ensino e organizar as atividades de aprendizagem dos alunos. Sim. Aqui tem a ver mais com a metodologia, né? Que será colocada em sala de aula. E indicar os recursos que serão usados durante a aula para despertar o interesse, facilitar a compreensão e estimular a participação dos alunos. Então, correto, né? Os recursos utilizados, que pode ser aí o quadro, um livro didático, um site, né? O multimídia. Então, 1, 2, 3, 1, 3, 4 e 5, né? Nosso gabarito letra D. A gente já vê aqui, né, falando aqui o que o professor precisará, né, na concretização dos procedimentos diários do planejamento de aula. Questão tranquila, né, dá para resolver tranquilinho. Terceira questão, considere a situação a seguir. A turma do 7º ano do ensino fundamental da escola X apresentou resultados então insatisfatórios. E aí nas avaliações bimestrais, considerando um trabalho coletivo com todo o corpo docente com foco na aprendizagem dos alunos. São estratégias a serem desenvolvidas para reverter o resultado do 7º ano do ensino fundamental da escola X, exceto. Então aqui qual a alternativa que a gente vai estar buscando a incorreta, tá certo? Letra A, diagnóstico da aprendizagem dos alunos. Sim, né? A gente vai poder fazer o diagnóstico para até identificar as habilidades que poderão ter um foco maior dentro daquela turma.
A avaliação classificatória e seletiva da aprendizagem. Aí isso aqui é incorreto, né? A gente não pode utilizar a avaliação para classificar e nem selecionar, né, ou separar alunos, certo? Então a gente não vai estar colocando esse método, né, essa característica nas avaliações. A letra C, aqui já é o nosso gabarito, né? Letra B. Recuperação paralela da aprendizagem para os alunos. Sim, recuperação paralela aqui feita ao longo do percurso. E o trabalho socioafetivo com o objetivo de recuperar a autoestima dos alunos, que é importante também na avaliação, essa questão socioafetiva. Então, o gabarito, a incorreta, né, exceto letra B. Tranquilo, pessoal? Na quarta questão, diz que o currículo constitui um dispositivo no qual se concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares. Pode-se afirmar que os primeiros constituem as origens dos segundos. Portanto, os conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. Moreira e Candal, 2008. Então, segundo esses autores, são âmbitos de referência, né, para a construção de um currículo. Então, a pergunta é essa, né? O que eu preciso aqui para a construção de um currículo? Certo? Vamos analisar então as nossas alternativas. As relações de poder e conflitos interpessoais. Relações de poder até a gente pode colocar aqui sim, né? Mas conflitos interpessoais, por exemplo, os conflitos que há dentro do sistema de ensino, da escola, não, né? Então, essa aqui a gente considera incorreta. Segunda alternativa, para a construção do currículo, eu preciso das formas diversas de exercício da cidadania e os movimentos sociais. Correto. As instituições produtoras do conhecimento científico, sim, né? É importante a gente colocar isso. O mundo do trabalho e os desenvolvimentos tecnológicos, sim, né? A própria LDB prevê essa educação voltada para o trabalho, para a prática. As atividades desportivas e corporais, a produção artística e o campo da saúde, sim, né? E aí a gente vê nossa alternativa correta, letra D, certo? Nosso gabarito aí, o que precisa para construir um currículo. Vamos de quinta questão. De acordo com Veiga, 2001, o regimento escolar. Então, sublinhar aqui já o tema, né, importante, para a gente recortar aqui e focar mais na nossa questão. É um instrumento legal que formaliza e reconhece as relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Com relação ao regimento escolar, você pode fazer isso, né? Melhorar aí a atenção na questão, não perder tanto tempo. Vamos procurar então a nossa afirmativa incorreta, certo? Então, de novo, né? A questão aqui está procurando a incorreta. E aí a quinta, letra A. Por ter caráter de documento legal, sua vigência ou modificação só passa a valer como muitas leis comuns, a partir do primeiro dia do ano seguinte à sua elaboração ou modificação. Aqui correto, né? A partir da execução da elaboração, né, do regimento, ele só passa a valer a partir do primeiro dia do ano seguinte à sua elaboração. É um documento também conhecido como Projeto Político-Pedagógico, PPP, fundamenta-se nos propósitos, princípios e diretrizes definidos pela escola, na legislação geral do país e especificamente na legislação educacional. Então, isso aqui é incorreta, né? Que é o que a gente está procurando. Então, já temos nosso gabarito, letra B. E aí vamos pensar, o regimento
o regimento ele tem um caráter aqui de tratar das regras da escola, tá? Como a escola vai funcionar. Já o PPP ele tem um caráter pedagógico. Ele vai tratar, por exemplo, das datas comemorativas, né, do método de ensino que serão utilizados na escola, né, da missão, dos valores que a escola defende, né, isso vai estar no PPP. Lembrando que ele tem que ser elaborado com a participação de todos e tem que ser continuamente revisitado, tá? Letra C. A modificação do regimento escolar deve obedecer às mesmas normas que a modificação da legislação comum, não se podendo simplesmente suprimir ou anexar novo texto sem observar expressamente o que foi substituído. Suprimido ou acrescido, correto? E nele estão descritas as responsabilidades de cada um dos segmentos que compõem a comunidade escolar. Os alunos, os pais, então, os alunos, os pais, os professores, os demais funcionários, né? Além de embasar o cumprimento dos deveres, ele também garante os direitos de todos os segmentos. Por esse motivo, deve ser conhecido e cumprido por todos. Lembra que a gente disse aqui que o regimento seriam as regras de funcionamento dessa escola, né? Então, gabarito letra B. Tranquilo? Vamos de questão 6. De acordo com as diretrizes curriculares da educação básica, o projeto político-pedagógico, que é o PPP, é a instância de construção coletiva, né? Já falamos disso hoje, que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar o quê? Então, o que deve contemplar o PPP? E já está pedindo aqui embaixo, né, as alternativas corretas, tá? Então, primeira alternativa: os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa, sim. O diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizada no espaço e no tempo, sim, né? Esse diagnóstico é para a gente saber aqui em que patamar se encontra a escola, quais são as metas, né, para aquele ano, por exemplo, o que pode se esperar, né, dos resultados das avaliações externas, por exemplo, dentro da escola, certo? Terceiro, um planejamento de um modelo de decisão unificado, né? Unificado seria só um grupo que tomaria decisão, seria só, por exemplo, a equipe gestora que tomaria decisão, ou excluiria, por exemplo, alguns funcionários, né? Então, homogeneizador, não, né? Ele tem que trazer uma visão heterogênea, certo? Que são as várias ideias que compõem a escola. E pressupõe como um dos elementos básicos a delimitação dos campos de atuação da instituição. Então, incorreta a terceira alternativa, né? A gente já elimina aqui, ó, letra A, já eliminamos letra C, e eliminamos letra D. Já temos nosso gabarito, letra B, né? Mas aí vamos analisar as outras alternativas. Um mecanismo por meio do qual se obtém o controle dos fatores e das variáveis que interferem no alcance dos objetivos e resultados almejados. Então, o PPP ele não vai permitir que se tenha o controle sobre algo, não, tá certo? E muito menos nas variáveis que compõem a escola, né? O ambiente escolar ele é muito dinâmico e aí a gente não vai poder descobrir ou controlar através de um documento, né, como o PPP, tá certo? Nem de outras maneiras, né?
E aí essa aqui fica incorreta também. Quinta, o perfil real dos sujeitos que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. Estão corretas, né? A 1, 2 e 5, certo? Com gabarito letra B. Sétima questão diz que, considerando o baixo desempenho em uma avaliação da sua turma, tendo a professora o desejo de recuperar os alunos e considerando o exposto na legislação vigente, aqui cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, analisa a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, sendo preferencialmente ao final do período letivo. Então, se esses alunos estão em baixo desempenho, né, numa avaliação da sua turma, e considerando a LDB, a gente vai ver que a recuperação ela deve ser ao final do período, não, né? Ao final do período letivo, a gente faz a recuperação final, né, que não vai considerar aí os dias letivos, né, os 200 dias letivos previstos no calendário. Ao final de cada semestre, não, né? Nunca vai ser ao final, certo? E nessa questão do baixo desempenho, não. Paralelos ao período letivo, sim, né? Então vai ser paralelo, que a gente poderia colocar aqui também, que é durante o período letivo, tá certo? Então, ao longo do período letivo, o professor já deve ir vendo, então, formas de recuperação para poder que aqueles alunos, né, de baixo rendimento consigam alcançar, né, a metodologia, o emocional, como a gente já viu em outra questão, possa então melhorar as notas desses alunos, né? E no início de cada bimestre, não, né? O baixo desempenho vai ser no início do bimestre. No início do bimestre a gente vai fazer então a avaliação diagnóstica, certo? E aí, ao longo do bimestre, né, do trimestre, do semestre, ao longo do ano inteiro, o professor vai vendo formas de melhorar o desempenho da turma. Então, gabarito letra C. Na oitava questão, assinala a principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as define. Então, aqui fala da BNCC, lembrando que é a Base Nacional Comum Curricular, né, o significado dessa sigla, a gente só a fim de revisar. Então, que aqui na verdade está BCNN, né? Vi agora essa escrita, mas acredito que ele queria dizer a BNCC, tá? Base Nacional Comum Curricular, que é de caráter obrigatório, né? E traz aí pra gente, por exemplo, as habilidades básicas, as competências, né, as áreas de conhecimento, né, para poder formar então os currículos, tá certo? O básico aqui vai estar no BNCC e ela é de caráter obrigatório. A gente tem o PCNs, né, que é o Parâmetros Curriculares Nacionais. Aí eles são de caráter orientador, mas não é obrigatório, tá certo? E o MEC, né, Ministério da Educação, LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Base, que aí veja, né, ele pergunta para a gente a principal fonte de implementação da educação nacional. E as RCNs, né, conhecida também como RCNEI, que aqui ele vai ser uma orientação, não é obrigatório também, uma orientação para a elaboração dos currículos da educação infantil, tá certo?
Letra E e I aqui, educação infantil. Vamos voltar de novo. Então, de orientação para a educação infantil, certo? Então, desses aqui, qual será que vai ser a principal fonte de implementação da educação? A LDB, né? Principal lei aí que rege a educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Beleza? Questão 9 diz que, com relação às regras comuns da organização da educação básica nos níveis fundamental e médio, então já fala aqui de regras comuns, né, da educação básica, tanto no fundamental quanto no ensino médio, conforme no artigo 24 da LDB, assinala a alternativa incorreta. Então ele pede para a gente aqui a incorreta a respeito dessas regras comuns que regem os níveis fundamental, que na verdade eu acho que está mal elaborado, né? Seria nível a educação básica e superior, e a gente tem as etapas, né? Fundamental e médio, tá certo? Aí o 9, a classificação em qualquer série ou etapa, por promoção ou por transferência. Aí faltou um aqui, né? Ela também vai ser por avaliação. Então vamos colocar completa aqui. A classificação em qualquer série ou etapa vai ser por avaliação, por promoção e por transferência. O que seria então essa classificação? Ao colocar um aluno numa série, então a gente está fazendo a classificação dele. Por exemplo, o aluno mora numa cidade, foi transferido para outra cidade. Então chegou lá, ele se matriculou no 6º ano. Foi a série que ele já estudou no ano passado, ou estudava, né, quando ele parou de estudar lá no passado. E aí ele vai fazer agora a classificação dele, né, que é por transferência. Por promoção é com o final do ano, o aluno passou de ano, conseguiu alcançar as médias, né? Então ele foi promovido, certo? Colocou ali então para outra série, por exemplo, passou do 6º ano para o 7º ano. E a avaliação, quando ele alcança as notas, né, ele vai ser classificado em alguma série ou etapa também, tá certo? E aí é incorreta, né? A gente já tem nosso gabarito, letra A, tá certo? A gente estava procurando, né? E aí vamos analisar as outras alternativas. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E a 800 horas, né, é para o ensino fundamental, e no mínimo aí de 1000 horas para o ensino médio, tá certo? Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência, paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, estudos de recuperação, correto, né? E a verificação do rendimento escolar acontecerá através de avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos. Sempre observar isso, né? Primeiro os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Primeiro a qualidade, né, da avaliação do processo de ensino, para depois a gente vir com a questão da qualidade, por exemplo, da nota, né, e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, primeiro o resultado das paralelas, né, ao longo do período, e primeiro o qualitativo em vez do quantitativo. Então, gabarito letra A. E questão 10. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a criança, que é uma pessoa de até 12 anos completo, né? Então vamos colocar aqui já para a gente ir definindo, né? 12 anos incompletos vai ser o que? Criança, né? Se praticar a ordem funcional, será encaminhado ao Conselho Tutelar e estará sujeito às medidas de proteção previstas no artigo 101. Aí veja que isso está então no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o adolescente, vamos colocar mais aqui embaixo, o adolescente, ele vai de 12 aos 18 anos, certo? E aí isso aí está no artigo 112 do ECA. Ao praticar auto infracional, estará sujeito ao processo contraditório, né, com ampla defesa, ou seja, vai ter o direito de se defender, né? Após o devido processo legal, receberá ou não uma sanção, denominada medida socioeducativa prevista no 112 do ECA. De acordo com o exposto, agora ele vai trazer uma situação para a gente, né? E verificada a prática de ato infracional por uma criança de 11 anos, a autoridade competente poderá aplicar as seguintes medidas de acordo com o Estatuto, exceto. Então ele traz aqui justamente, né, uma situação relacionada a uma criança. Até 12 anos incompleto, a gente vai se tratar de uma criança, artigo 101. Então, qual é dessas punições que ele não vai sofrer, ou não vai poder sofrer, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, já temos aqui na letra A, né, prestação de serviço à comunidade. Isso aqui seria, então, para o adolescente, certo? Então, o adolescente ele vai poder prestar serviço à comunidade, que o foco no adolescente aqui vai ser medidas socioeducativas, tá certo? Veja que não é punir, é trazer medidas socioeducativas. Já o foco na criança sempre vai ser a de proteção, de acordo com o ECA, tá bom? E aí a incorreta letra A. Vamos analisar as outras. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então essa criança de até 11 anos vai poder sofrer o encaminhamento aos pais, né? E eles assinarem um termo de responsabilidade. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Sim. E aí o Conselho Tutelar deve, né, acompanhar essa frequência, tá certo? E inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, né, para que possa, então, melhorar, né, o convívio daquela criança e ela frequentar a escola, ela poder estar sendo acompanhada ali, tá bom? Então, vamos seguir estudando, né? Curtam o vídeo aí, sigam o canal e a gente vai estar colocando mais vídeos antes da prova da IDECAM, beleza? Valeu, pessoal!